Fala galera, e aí, vamos falar de surf. Bom, Ricardo Moscovo do outro lado, estamos aqui, temporada número 6, episódio número 2. Esse é o episódio de número 119 do Vamos Falar de Surf. Pô, queria primeiramente agradecer a audiência de vocês, agradecer a todo mundo que interagiu com o último episódio, né? Um ensaio ali sobre o Rinalo em 2026, sobre o surf em 2026, tudo que aconteceu, o vídeo do Binho. Acabei até trocando mensagem com o Binho, muito legal, queria agradecer aí a Aloha e a todos vocês aí que também mandaram mensagem, comentaram. É um assunto polêmico, eu já vi que deu uma chacoalhada aí no surf brasileiro de uma forma positiva. Eu acho que os gringos já captaram um pouquinho do que está acontecendo, né? Porque as notícias correm, então acho que despertou uma fúria a mais neles e também aproveitar, né, os caras sentirem o cheiro do sangue, eles irem para cima, mas acho que esse chacoalhão que o surf brasileiro tomou foi positivo, e a gente já vê isso, já vê gente mudando música em session de surf, já vê conteúdos com um pouco melhor de qualidade, sabe, acho que a galera tá ficando mais criteriosa, tá observando melhor, e acho que isso só vai crescer, porque todo mundo tá manifestando realmente essa preocupação positiva, né, construtiva a todos os momentos. Então, tô contente, cara, realmente com esse momento, muito bacana o que o Binho fez, todo mundo trouxe, e acho que é o começo de uma grande revolução. Então vamos apoiar, vamos todo mundo fazer a nossa parte. Bom, dando sequência aqui, galera, a gente teve o encerramento então do Challenger lá em Pipe. A etapa foi um sucesso, né, cara? Não tem erro fazer campeonato em Pipeline, principalmente no mês de janeiro. A gente sabe que vai ter altas ondas. Pipeline é uma onda temperamental, acho que para quem está começando a acompanhar o circuito mundial agora, ou quem nunca teve a oportunidade de assistir um evento em Pipeline inteiro, né? Eu acho que foi bacana para ver essa dinâmica de como é Pipeline, né? A gente pode ter no mesmo dia, e Havaí também, né? Você tem altas ondas no começo do dia, então a gente teve dias com ondas perfeitas, altos tubos, começando assim, clássico, que a gente falava, nossa, vai ser insano, e terminando com um surf de manobras, né? Ao mesmo tempo a gente teve, no decorrer desse evento, aquele pipe pesadaço, vindo de Banzai, onde muitos atletas não se posicionam de uma forma boa dentro do mar, não sabem como se comportar, você vê quem se joga, quem não se joga. Foi sensacional, a gente viu os brasileiros, até fiz um vídeo falando sobre isso, pô, Wesley Leite, Igor Moraes, cara, botando para baixo, assim, na primeira temporada havaiana deles, primeira oportunidade de competir no Havaí, então foi muito incrível de poder realmente acompanhar e ver o desempenho deles, a atitude, e como eu acho que eles estão construindo uma história dentro do circuito mundial já, né, mas enfim, dentro do Challenger Series, com essa etapa de Pipeline, eu acho que é o começo, né, aí sim, no acelero de uma história muito positiva dentro do surf mundial mesmo, né, de competir em Pipeline, acho que deve ser, e a gente que olha de fora, e como surfista também, o ápice assim, da carreira de um atleta profissional, e de um surfista também, se surfar Pipeline, né, muitos de nós, eu inclusive, enfim, talvez não tenhamos esse privilégio, né, e nem a coragem, a habilidade, o preparo suficiente para cair em Pipeline, né, são vários fatores que entram na jogada ali, então já é admirável, e a gente vê grandes atletas, muitos atletas até tops do WCT, que já foram ou que são tops do WCT, muitos buscando ali o seu retorno, que não tem intimidade com esse tipo de onda. E aparentemente não tem intimidade com Pipeline, né? Nitidamente não tem, e alguns aparentemente até não se preocupam muito com essa relação, assim, entram na água, fazem seu jogo ali porque acho que precisa estar lá, não dá muito para entender, ou porque tem um medo realmente muito crítico, né, do que pode acontecer ao surfar as ondas da série, ou as ondas mesmo ali no point mesmo de Pipeline, e talvez também se garantam de outras formas dentro do circuito, né? Não vou dar nome aqui, mas a gente viu não só atletas internacionais como atletas brasileiros, atleta brasileiro que não tem realmente essa, não sei se é intimidade ou vontade, ou enfim, não dá muito para entender, ou se tem outra estratégia de classificação. Mas enfim, vamos embora. Bom, as finais foi isso que eu falei, né? Então depois de dias incríveis de surf, a gente teve aquele opening round dos havaianos, que eu até falei para vocês que eu achava uma sacanagem, e vi que contou pontos sim pro Challenger Series, muitos competiram a sua primeira vez numa etapa de Challenger ali em Pipeline, mas por exemplo, se você tivesse vencido o evento, você somaria 10 mil pontos, você já ia entrar muito bem classificado para o Challenger na temporada que vem. Então achei isso um grande erro da WSL. Eu acho que sim, você pode ter um opening round, mas para mim não é só Havaí, como eu já disse lá no vídeo no @vamos falar de surf no Instagram,
em todas as etapas do Challenger, que você tem que pegar os atletas, né, do regional ali e colocar naquela disputa de um opening round para ver quem começa já competindo no round dos 80, por exemplo. Porque no feminino não tem, mas no masculino tem essa coisa de colocar os locais, aconteceu em pipeline. Mas eu acho que, por exemplo, você entrou via QS, cara, você tem que ficar fora da disputa fora da disputa dos pontos do Challenger Series, entendeu? A sua performance ali não vai contar pontos pro Challenger Series. Da mesma forma que pro ranking, entendeu? Você pode ganhar a premiação, vai tirar ponto dos atletas do Challenger Series que estão ali, se você for o primeiro, o segundo, enfim, dependendo da colocação, mas você não agrega aquela pontuação no ranking, entendeu? E senão fica uma coisa realmente muito injusta. Então eu acho que essa forma que deveria ter sido feita, e espero que a WSL corrija isso. Outra coisa também que eu acho que é importante a gente frisar foi essas grandes mudanças que a gente teve, né, do decorrer dos dias de competição, que eu já falei para vocês ali no começo, mas que foram fatores determinantes, eu acho que principalmente nos resultados no feminino, né, que a gente teve a vitória, a consagração da Gabriela Bryan como campeã, é uma atleta havaiana, mas não seria a favorita naqueles tipos de condição, principalmente em pipeline, né? Foi passando, claro, suas baterias surfando muito, tudo, mas pegou uma final que foi decidida nas manobras, então foi uma coisa diferente, né? Apesar de a gente ter a Molly Picon na final também, a gente ter a própria Erin Brooks, né? Atletas que vinham entubando. Enfim, a Erin principalmente fazendo uns tubos incríveis ali, tanto para pipe, para backdoor, pegou ondas excepcionais, foi impressionante ver o nível das mulheres. Mas eu achei que na final acabou que a Gabriela, como a surfista mais power da atualidade, né, no mundo do surf, ela capitalizou ali em cima e conseguiu uma vitória num ambiente no qual ela não seria a franca favorita se estivessem rolando os tubos para os dois lados. Então acho que ela realmente conseguiu se colocar numa posição muito boa não só de confiança para a temporada 2026 que vai começar e vai ser finalizada em pipeline, mas no desempenho delas em ondas tubulares e também como competidora, porque Caitlin estava lá, enfim, tinha um monte de atleta do WCT, a Molly, a Caroline não estava, mas enfim, várias atletas do CT, nem a Carissa, nem a Steph, mas ela, sabe, já foi um excelente aquecimento para mostrar que ela vem com tudo aí para a temporada 2026. Então a gente teve a Gabriela na primeira colocação, né, tivemos a Molly também na final, a Erin Brooks e a Nath Lelió, que mostrou assim uma atitude, um desempenho também muito forte, uma atleta que está na briga franca ali para a vaga no Challenge, não, desculpe, no WCT. Então foi realmente bacana de acompanhar. Eu fiquei muito, muito, muito impressionado assim com a performance dela. E assim, cara, chegar tão perto, né, de uma vitória, fazer uma final em pipeline, uma atleta que está ascendendo e não tem também não vem no lugar de uma tradição surfística tão grande, é realmente muito interessante. As brasileiras, a gente teve a melhor posição, foi a da Laura Halpe nas quartas de final, que foi muito importante para ela, né? A bateria que ela passou ali com a Molly Picon também foi excepcional assim para ela para continuar com a chama acesa para a disputa de vaga no WCT, porque ela está na oitava colocação, então muito perto. Depois eu vou falar do ranking com calma, mas para ela realmente foi muito importante assim, e eu acho que não só isso, né? Ela não teve tanta sorte na bateria dela, que ela acabou perdendo, botou para baixo, botou para dentro, caiu numa onda muito pesada para backdoor, mas tem mostrado uma evolução assim franca no Havaí. E eu acho que é uma das grandes surfistas dessa nova geração e vai dar muito resultado, assim, é uma questão de tempo. Eu acho que a Sofia Medina também da mesma forma, né? Não passou bateria, mas não conseguiu avançar mais no campeonato, né, no evento, porém mostrou também uma evolução muito grande e que esse tempo que as duas têm gastado, né, investido no Havaí e tudo mais, o apoio que elas têm também não só dos patrocinadores, né, ambas têm patrocinadores internacionais e fortes, mas também da CB Surf, eu acho que foi excepcional e realmente está fazendo a diferença. A gente já vê nitidamente a evolução. Então, e nas ondas que são mais difíceis e que eu acho que vão contar mais dentro do WCT no futuro, porque o surf de manobra também vai contar, mas geralmente são essas ondas que decidem muitos títulos mundiais aí por serem ondas mais complexas e que nem todo mundo consegue performar de uma maneira boa. A Luana Silva também participou do evento, né, top do WCT, campeã mundial para o Júnior, já classificada, né, para a temporada de Elite em 2026, mas não
conseguiu avançar no evento, mas foi um bom aquecimento. Cair em pipeline com pouca gente na água é sempre uma excelente oportunidade. Então acho que foi muito bacana vê-la presente. Ela foi na cabine de transmissão, falar com a galera, você vê ela bem relaxada. Eu acho que vem com tudo para a temporada 2026, com certeza. No masculino, foi uma montanha-russa, né? A gente teve altos e baixos durante o evento, porra, altas ondas, mar épico, tivemos situações ali extremas também. A gente viu o Mason Ho, por exemplo, competindo de uma maneira excepcional, né? Vimos o Joey Johnston também, havaiano local, esses todos vindo ali do Opening Round. Cara, o cara avançando muito no evento, quebrando, botando para baixo, principalmente para backdoor. E, né, o vídeo que saiu dele também, pô, no dia anterior do início do evento, que começou com altas ondas, o cara falou, pô, tomei cerveja o dia inteiro. Aí o vídeo do cara tomando uma breja, fumando um malborão. E no dia seguinte o cara tava surfando pipe 12 pés, botando para baixo. Né, e esse lance mesmo do Mason também, né, que é um cara do underground, do surf, do free surf principalmente, já foi competidor até do QS, do Challenger, enfim, mas ficou mais no free surf. Eu acho que isso mostra muito o que é a cultura do surf, né? Eu até fiz uns posts ali ironizando um pouco disso, uma propaganda antiga de cigarro do Hollywood, depois esse vídeo do Joey Johnston, para falar que isso também é cultura de surf, né? A gente tem surfistas de todo tipo, todos os tamanhos, todas as idades, todos os modelos, vamos dizer, disponíveis, né? E isso em qualquer esporte, em qualquer modalidade. Óbvio que aqui não existe apologia à droga, não existe apologia ao tabaco, à bebida, mas a gente entende que isso existe, né? E não dá pra gente falar de cultura do surf e fingir que essas coisas não acontecem. Não existe que às vezes você vai ter surfistas extremamente talentosos, respeitados, né? Que vão ter hábitos completamente diferentes, né? Então, que dirá o Andy Irons, Chris Ward, várias gerações aí que nós tivemos de atletas, e atletas que até hoje vivem nesse underground, e nem por isso a gente tira o valor deles dentro da cultura. Então, a gente respeitar todas essas facetas, e isso é interessante que o Avaí acaba trazendo para dentro do circuito quando coloca esses especialistas, principalmente em pipeline, dentro da disputa. Então isso foi interessante, mas né, eu volto para essa coisa da pontuação que eu achei de sacanagem de ter esse round para eles e não tem em nenhum outro lugar do mundo, que para mim não, sabe, foi talado na garganta, eu não consigo muito aceitar. A gente teve dos brasileiros, antes de falar das finais, né? Nós tivemos os brasileiros assim que foram até o Finals Day. A gente teve o Lucas Vicente e o Lucas Silveira. Lucas Vicente optando por uma estratégia completamente diferente na bateria que ele participou, que o colocou no Finals Day, que foi optar pelas manobras, né, e bater de backside em backdoor não é para qualquer um. Foi inteligente na sua bateria e conseguiu passar, mas infelizmente ali, depois que ele avançou no evento, ele não conseguiu se encontrar mesmo, mas faz parte, cara. Enfim, só de ter conseguido passar uma bateria em pipeline já foi mais do que muito atleta que está em disputa real, não só brasileiro, mas do mundo inteiro, de vaga mesmo para o CT mais em cima do ranking. Então é muito positivo, isso dá uma injeção de ânimo, não só para a vida do surfista, né, de modo geral, que todos somos surfistas antes desses caras mesmo serem competidores, mas eu acho que para Newcastle também, né, para ir mais acelerado e para vir na temporada que vem também com mais força ainda. Ele que já foi campeão mundial Pro Júnior, mas tivemos também outro campeão mundial Pro Júnior, né, que é o Lucas Silveira. Esse sim teve uma performance realmente arrebatadora, para bater o Battle 66 numa bateria disputadíssima, que ele começou já tomando uma vaca insana numa direitona ali para backdoor, tentou sair no dogdoor, tomou uma limpada bizarra, não sei como é que ele aguentou. E, porra, venceu o cara que está praticamente invicto em pipeline no WCT e é considerado por Kelly Slater, John, pela maioria dos especialistas e grandes ídolos mundiais de tubo e em pipeline como o surfista mais inovador e o melhor surfista local e um dos melhores da história em pipeline. Então não é brincadeira essa vitória, mas o Lucas é um cara que se dedica, né? Surfa, eu até fiz um post um dia no Vamos Falar de Surf, sempre vou enaltecer isso, de 2 a 30 pés, um dos melhores surfistas do mundo, overall. Em tuba, dá aéreo, tem fundamento, então tem borda, tem tudo, um cara inteligente competitivamente. Então acho que ele é um excelente representante, fica um exemplo aí para as novas gerações. E conseguir, né? Não vencer o evento, tudo achei que ele poderia ter ido mais longe, né? E pelo potencial, pela capacidade dele, né, naquelas condições, mas foi isso. Ian Gouveia também perdeu numa bateria que nem teve tubo, né? O cara que já foi semifinalista em CT, em pipeline, enfim. Mas eu acho que o Lucas merecia isso e vencer o Battle nesse momento da carreira, né? E nas condições que estavam o mar,
Assim, não é um título mundial, não é o título da etapa, mas vale pra caramba praticamente isso. Então, porra, tá de parabéns. E foi pro Finals Day também. Não conseguiu se encontrar na bateria, foi um momento muito difícil do mar, mas eu acho que foi um excelente resultado, cara. Tenho grandes expectativas pro Lucas, pros dois Lucas, enfim, pro restante aí do Challenger Series e pras próximas temporadas que vão vir aí à frente. E achei que foi muito merecido, um cara que sempre se dedicou a essas ondas, pô, tava lá junto com o Ricardo dos Santos, é um cara que você vê no México, em Jaws, porra, em qualquer lugar que for, ele tá botando para baixo nas bombas, então acho que isso é maravilhoso, tá de parabéns. Infelizmente, né, o Matheus Erdi, o Samuel Pupo, atletas nossos, Michael Rodrigues, caras que estavam no topo ali do ranking, né, mais para cima, o que a gente está acostumado tanto a ver no CT como em disputa mesmo dessas vagas, geralmente não conseguiram se encontrar na água. Alguns não acharam praticamente ondas, outros perderam nos minutos finais, ou ficou faltando uma onda, ou na onda que fez acabou caindo no final, enfim, por fatores diversos aí, acabaram perdendo. Tem uma coisa que eu queria falar para vocês, jogar aqui no ar para vocês pensarem, depois vocês me mandam ali no arroba Vamos Falar de Surf, né? Uma reflexão. Eu tava vendo, né? Pô, é difícil, cara. A gente critica aqui olhando de fora que é fácil pra caramba, né? Mas sempre de forma construtiva. Mas quando a gente olha para uma etapa como Pipeline, eu sempre penso, porra, o CT é uma coisa, né? É elite da elite, né? Do surf. Mas o Challenger, cara, eu acho que tinha que ter uma etapa antes de Pipeline. Assim, tinha que ser Pipeline, aí uma etapa, aí Newcastle, entendeu? Sabe, tinha que ter uma etapa depois de Pipeline, duas etapas depois de Pipeline. Tinha que ser a antepenúltima etapa, sabe? Talvez ter Haleiwa depois na sequência, seria legal, sabe? Tipo Pipe, que aí é uma onda que pô, tem a dificuldade do treino, não é uma onda normal, não sei o que, não sei o que lá. Depois você tem uma Haleiwa, que é uma direita, que aí todo mundo consegue treinar melhor, etc. Tal. E é uma onda power Havaí, não daria para ter chance de ter escorou Havaiana, mas a gente chega lá um dia. E aí sim você iria para Newcastle, ponto, entendeu? Que aí quem já vencer ali, se classificar, já fica para Bells e já começa o CT, entende? Mas eu acho que tinha que ter alguma coisa antes. Por que eu tô falando isso, né, na verdade? Porque, cara, não existe oportunidade de treino em Pipeline. Não adianta falar, cara. A gente que acompanha hoje em dia com câmera em todo lugar e com, porra, com a mídia social, a gente vê como é que são os treinos, a gente vê pessoas passando treino ao vivo no Surfline, por exemplo, né? O Swell rolando ao vivo. Cara, é muito difícil conseguir surfar pipeline normal e no ambiente competitivo ainda, sabendo que tem uma competição que ainda mais que os havaianos vão competir, cara, não adianta, meu, não tem, é muito difícil, é muito injusto você exigir, né, de um atleta que, claro, tem a dedicação, tem tudo, tem esses fatores, a gente sabe que isso faz diferença, tem atleta que vai realmente se colocar numa situação e vai esperar dele, vai conquistar seu espaço no line-up, como a gente sabe que é possível, independente da nacionalidade e do localismo, mas tem atleta que não se sente confortável em se colocar nessa situação, porque é um risco de vida, e porra, né, tem o localismo também, e, meu, você precisa também surfar, e você vai acabar treinando em outros lugares. Enfim, eu acho que é meio complicado e tinha que ter, tudo bem, vocês querem ter um opening round de vocês, então vocês vão ter que ceder um espaço do dia para a galera poder treinar, e não no meu horário merda do mar, entendeu? No horário bom. Só os atletas do Challenger Series, meter uma lycrinha todo mundo, ter uma filinha e acabou e todo mundo treinar, cara. Para mim tinha que ser uma moeda de troca. Se não dá para você ter, tem que ter pipeline, tem que ter, mas não dá para você colocar a Havaiana na jogada e nem ser a penúltima etapa do circuito. Eu acho até justo ser a penúltima, porque você põe aquele super teste master ali para todo mundo, para ver quem tá na fúria mesmo de se classificar, e depois você vai para Newcastle. Mas eu sinto falta desse aspecto. Eu também estou puxando isso pelo seguinte, né? Um outro questionamento que foi feito, né? Teve uma conversa que soltaram lá com o Conor O'Leary, que falaram, porra, o que você acha da galera do CT competir nas etapas do Challenger? E aí o Conor O'Leary falou, porra, meu, cara, eu acho injusto porque, primeiro que eu vou me sentir mal se eu ganhar, né, de um cara que está na disputa franca ali por vaga. E se eu pegar um amigo meu numa bateria e o cara tá precisando de ponto, eu não vou perder, deixar o tapetão pro cara passar, entendeu? Então fica uma situação complicada. E o próprio Iago virou e falou isso, né? Falou, porra, eu concordo, eu também acho. Tem uma mudança que é muito importante a gente colocar nesse aspecto, né? Antigamente a gente tinha etapas do CT misturadas com etapas do Challenger Series. Em que sentido? Os calendários se cruzavam, né? Então você começava uma disputa de WCT, aí tinha o corte, então muito atleta que já tinha caído
né? Ou não tinha caído ainda no CT, tinha etapa do Challenger, então o cara ia meio competir. Depois, se você caísse no CT, você já começava a competir no Challenger. Enfim, ficava uma coisa meio confusa. E agora, por exemplo, você vai competir um ano inteiro, né? Você vai ter meio que um corte ali que vai tirar os atletas, mas todo mundo volta em pipeline. Mas as etapas do Challenger começam mais para frente no circuito, então você não tem esse conflito, né? De calendário. Mas eu acho que tipo é complicado, assim. Eu não acho justo realmente. Acho que tipo a etapa de Newcastle para mim, que é a última, que é a que classifica, vai decidir mesmo quem vai ficar ou não, né? Tirando quem já conseguiu se classificar com antecipação. Eu não acho que nenhum atleta do WCT poderia competir, deveria ser proibido, e acabou, ponto, porque é uma disputa, né, de título, é como você botar um cara no Pipe Masters lá que você vai decidir o título mundial, e se qualquer cara, enfim, vários havaianos poderem entrar que nem fizeram agora com o Challenger. Não pode, cara, não tem que poder isso. E uma outra coisa que eu acho complicada, assim, cara, é essa mesma questão da oportunidade de treino, né, que eu tava falando. Tipo, sabe, você tem... O cara do CT ele não tem oportunidade de surfar pipeline o tempo inteiro com poucas pessoas na água. Então, uma etapa do Challenger Series, para muitos desses atletas, não é só a oportunidade de treinar, não é só uma oportunidade de treinar em pipeline, que é muito difícil, e aí surfar pipeline com pouca gente na água, se acostumar com o line-up, aprender a se posicionar conforme você for passando bateria, mas você tem a questão do prestígio de vencer uma etapa em pipeline, que é um sonho de todo surfista, te dá uma moral não só no Havaí, mas no mundo do surf inteiro. Você vai se colocar ali no panteão, ali, né, no Olimpo dos surfistas, da história do surfer. A mesma coisa que você vencer uma tríplice coroa havaiana. Você pode não ter vencido um evento do WCT, um evento do Challenger Series, mas você vencer uma tríplice coroa havaiana, cara, você tem um título ali que te coloca, você não é campeão mundial, mas você tá ali, entendeu? E depois você tem etapa do CT, depois você tem etapa do Challenger. No caso de pipeline, você já sobe total, você vai arrumar patrocínio, você vai, enfim, ter prestígio da mídia, você vai ser convidado depois para outras etapas, é uma coisa que muda a vida de um surfista. Então eu acho que tem essa questão, entendeu? O pipeline acaba acontecendo dos atletas irem competir justamente por ser um palco, essa questão do treino que eu estava falando, de não ter esse espaço reservado, que atrapalha muito, então os caras vão competir para treinar e muitos vão competir para ganhar e ter o prestígio de vencer em pipeline. A gente viu isso acontecer, por exemplo, com o Adriano de Souza numa determinada época em Jeffers Bay. Jeffers Bay que saiu agora do circuito mundial, depois eu vou falar um pouco disso com vocês, né, da Elite, mas teve uma época que aconteceu a mesma coisa com Jeffers Bay. Jeffers Bay saiu da Elite e foi para o QS na época, mas o QS Top, né, um Prime, vamos dizer assim, que seria o Challenger Series de hoje. Mas atletas, por exemplo, como Adriano de Souza, que estava no WCT, enfim, buscando seu título mundial e tinha uma noção da importância de Jeffers Bay como uma onda icônica, com prestígio, com tudo que ele já venceu, Oki, Kelly, enfim, Andy, Taj, Joel, Mick, enfim, e também que ela poderia voltar para o WCT, ele foi competir, mesmo estando no WCT, numa etapa que seria o Challenger, e venceu essa etapa, então teve aquele prestígio, tudo. Foi até uma coisa que deu um pau, porque o troféu dele ficou retido, se não me engano, na Receita Federal, um absurdo na época. Depois conseguiu liberar. Mas também treinou muito naquela onda que era difícil, né? Não é tão difícil como pipeline, mas assim, foi uma combinação de fatores. Então a gente já viu isso daí acontecer. Ou foi pelo prestígio mesmo de vencer uma etapa de Jeffers Bay, que pô, a gente sabe, Tom Curran, Derek Hind, Sean Thompson, quantas coisas históricas já aconteceram naquela onda também. Então tem essa questão, né? Mas voltando, então eu acho que sim, cara. Acho que o Conor O'Leary tá certo. Para um atleta que já está classificado, porra, quem for competir agora em Newcastle, se tiver alguém, é muito. Desculpa aqui, galera, o português, mas é muito cuzão. Entendeu? Não tem outra palavra para definir, sabe? Às vezes a pessoa precisa de grana. Você tem um atleta no WCT também, que às vezes a premiação do CT só, o cara compete também no Challenger Series para fazer uma grana extra. Eu entendo perfeitamente. Esse não é cuzão. O cara que tá ali, é o trabalho dele, ele vai competir porque ele precisa fazer grana, tudo. Mas eu acho que a última etapa, aí tinha que ser uma proibição da Liga Mundial de Surf, proibir os atletas, um acordo entre os atletas ali, não um acordo, acho que tinha que ser uma regra mesmo, sabe? Ó, a última etapa do Challenger Series, vocês não podem competir. Ponto. Acabou, entendeu? Porque também tem uma coisa, né? O que acontece? Você vê no Brasil, por exemplo, você tem uma etapa do Challenger no Brasil, em Saquarema. Pô, você é top no WCT, você nunca venceu no Brasil. Você pode querer participar para você vencer uma etapa no seu país, entendeu?
Aí vai falar, mas na Austrália, porra, aí o australiano também vai querer, tá, mas aí é a última etapa, aí é problema deles que botou a última etapa lá. Você pode até ter um wildcard no evento, beleza, de novo, né, não somando pontos pro ranking do Challenger, mas levando a grana tudo, e aí os pontos serem distribuídos entre os atletas do Challenger Series, que eu acho que também é uma coisa justa, tá? E não permitir entrar lá a galera do CT. Eu acho que aí tinha que ser esse caso. Mas vamos lá, cara, eu queria falar também disso, da questão da grana que eu estava falando, né? E essa foi uma discussão que ficou muito em pauta recentemente, porque é o custo, né, cara, de ser um surfista profissional e o custo também de competir no Challenger Series, né? Então, realmente, cara, a gente hoje tem alguns subsídios governamentais, mas mais voltados para o fomento do surf dentro do Brasil, e alguns aspectos também do fora do internacional, por ser um esporte olímpico, hoje a gente está trazendo medalha e tal. Mas eu, assim, é um apelo que eu faço aos órgãos governamentais e ao governo brasileiro mesmo. Eu acho que já foi bacana de ratificar realmente a lei geral de incentivo ao esporte, que vai ajudar. Eu cheguei a falar para vocês no outro podcast, né? Que ajuda a pessoas físicas, pessoas jurídicas a reverterem tributos, né? Para poder ajudar o esporte. Mas eu acho que tinha que ter mais incentivo, porque a gente vê o surf hoje, um esporte que traz mais campeões mundiais, né, para o Brasil na última década, investimentos, e também a gente tem medalhistas olímpicos e sempre em disputa, sempre trazendo medalha em todas as Olimpíadas, né, tanto no masculino como no feminino, praticamente. A gente precisa ter um incentivo maior para os atletas que estão buscando, não só os que estão na elite do surf, né? Então, você vai competir no Tahiti, você tem a casa lá da CB Surf, que é maravilhoso, sensacional. Ou a molecada que está no topo ali, né, fazendo a pré-temporada no Havaí para se desenvolver lá. Isso eu acho sensacional, mas você precisa ter um suporte, um subsídio para os atletas do Challenger Series, sabe? Que é a segunda divisão aí do surf mundial. Né? Eu acho que o atleta que consegue quebrar essa barreira e tá lá, né, ele merece esse apoio. Mas o Brasil é uma exceção, né, cara? E é difícil, né? Primeiro que a gente não é um país de primeiro mundo, né? Eu digo em termos de grana, mas eu acho que também é complicado. A gente tem 50, 40 atletas, né? 30 atletas, 20 atletas nesse nível, né? Então o nosso nível, realmente, a quantidade de surfistas brasileiros nesse nível é muito grande. Mas eu faço um apelo aqui para empresários de outros segmentos, né, que têm dinheiro, que têm a possibilidade de investir em marketing ou em qualquer coisa, ou investir, ou reverter seus tributos, para que busquem informações, né? Então vão atrás disso para poder apoiar o atleta, cara. Qualquer dinheiro ajuda. Meu, a gente colocar dinheiro às vezes é só põe um adesivo ali, uma parte mais baixa da prancha, não importa. E não importa o segmento que você atue, você vai ter projeção sim, porque surfistas como eu, surfistas como vários de vocês, eu posso falar aqui pelo Vamos Falar de Surf, pelo perfil do público, tem muita gente aqui que é empresário, tem muita gente aqui que é executivo de alto nível, tem muita gente aqui que consome uma série de coisas de todos os níveis sociais e culturais, tem gente aqui que é audiência aqui do Vamos Falar de Surf, então você tem desde pessoas que poderiam apoiar atletas profissionais, como pessoas que consomem todo tipo de produto, cara. Então o surf é muito amplo. Então fica o incentivo para vocês. E o Peterson Crisanto, por exemplo, que é um atleta que já foi top do WCT, tá aí no Challenger, o cara não conseguiu ir para o Havaí por causa de grana. Tá fazendo rifa agora para poder ir para a Austrália, né, competir o resto das etapas, né? E também no Qualifying Series. Então é muito triste a gente ver isso, né? É muito triste a gente ver alguém que tem o nível, né, tem gabarito para estar numa elite de um esporte ou de qualquer atividade, né, que a gente exerça profissional ou esportiva ou mesmo intelectual, né, em termos profissionais de carreira, de tudo, e a pessoa não ter subsídio, né? É igual você não ter subsídio para pesquisa acadêmica, é igual você não ter subsídio para, é ridículo, né, para questões científicas. Então, sabe, é um absurdo. Você tem capital humano para fazer isso, mas você não tem capital financeiro. E, porra, o Brasil não é um país, novamente eu repito, de primeiro mundo, né? Não é um Estados Unidos, não é uma Austrália, mas a gente tem muita grana, cara. Eu vejo o quanto algumas empresas também grandes, cara, e bancos, telecoms, farmacêuticas, automobilísticas, têm investido em eventos e em atletas de surf, né? E a própria mídia em si também, né? Grande mídia, eu estou falando aqui, grandes conglomerados midiáticos, mas não investem em atletas, cara, em atletas descendo,
tá? Eu acho que tem essa questão de adaptação à cultura, de adaptação a pessoa ter uma postura mais de profissional também, que eu acho que isso foi uma coisa que o Binho puxou e que a gente falou sobre isso, né, da cabeça da pessoa, de como ela se porta, de uma série de coisas que são relevantes sim, vão atrair uma marca para você, mas tem muito atleta bom e profissional, mesmo no nível amador, eu digo profissional no sentido de comprometimento, então que treina, que não é drogado, que não sei o que, não sei o que lá, que, porra, que pode conseguir um patrocínio legal e precisa de qualquer apoio, cara. Então, pô, e é barato, cara, sabe? Perto de um futebol, perto de qualquer outra modalidade aí, que a gente tem muitas modalidades do esporte, o surf é um esporte caro, mas para essas empresas é um esporte barato. Beleza? Então, assim, cara, eu gostei muito até, falando, puxando esse gancho, né? Tava vendo o Adler Oliveira, que tem o como é que chama? É o Fala Papá, que é um podcast dele, que ele tá acelerando cada vez mais. Queria mandar um salve aí para ele. Excelente trabalho aí, tá de parabéns, gosto de assistir. E ele fez um muito legal, cara, falando com o Luiz Henrique Pinga, né? O Luiz Henrique Campos, que pô, empresariou grandes atletas, formou grandes atletas aqui no Brasil em surf e no mundo inteiro, até porque não, porque a influência dele vai além, né, só do mercado brasileiro dentro do surf, chega às entidades, às ligas e a tudo mais, e a indústria de modo geral. E o Daniel Cortez, né, conhecido como Cabrito, que é o manager aí do Iago Dora, né, João Chumbinho, tem uma galera grande aí que ele trabalha como manager, os dois são managers aí, coaches também, vamos dizer assim, várias vezes também com esse apoio, e super envolvidos com a indústria e conseguiram formar, né, campeões mundiais. E falando sobre a indústria do surf, sobre o que está acontecendo aqui no Brasil em termos de investimento, o que está acontecendo no aspecto dos atletas, né, as diferenças entre uma entidade e entre a liga de surf, né, quais são as responsabilidades de cada órgão dentro do mundo do surf, a dinâmica que a gente tinha no Brasil no passado e a gente tem hoje, a dinâmica mundial também, né, que a gente tinha no passado, o surf de modo geral e o que ela tem hoje, a questão das feiras, falando também da importância de cada atleta, né, por que um John vende mais, né, ou o que um outro atleta representa, por que eu estou falando isso, né? Poderia ficar falando horas, e foi um podcast que durou umas 2 horas e pouco, sensacional, muito enriquecedor, e eu indico, cara, a qualquer atleta, ou qualquer pessoa que ama surf vai gostar de ouvir, pronto, e quer entender, esse é um ponto, né? Mas uma outra coisa bacana também, eu indico, cara, a qualquer atleta que está buscando patrocínio, qualquer atleta que está querendo crescer no surf, que está querendo buscar patrocinador, etc., e aprender melhor sobre o jogo, sobre o mercado, como funciona, cara, é uma aula. É uma aula, é um curso ali, 2 horas e meia que pode fazer uma diferença enorme na sua vida, né? Então eu recomendo a vocês a irem ouvir, acho que vocês vão gostar pra caramba, assistir. E é isso, eu gostei demais. Nessa contrapartida, né, a gente teve também uma coisa interessante falando ali a respeito do Ítalo Ferreira, né, que também foi num outro podcast, Let's Surf Podcast, enfim, desculpa, eu não me lembro exatamente o nome, mas ele falando ali que ele investiu, eu vi um vídeo de um corte também, que era falando, pô, investi R$ 20 mil, né, quando eu saí da Billabong, eu achei que eu não fosse conseguir um patrocinador, parará, e fui na Nike, vi um bagulho do Lennon, fui falar, pô, fui na Nike, comprei R$ 20 mil em roupa e coloquei as roupas e tirei foto e acabou abrindo para eu ter a parceria. Eu achei que assim, a referência financeira, né, tem muito atleta aí que não tem R$ 2 no bolso, né, então é um pouco complicado, né, o Ítalo é campeão mundial, campeão olímpico, tudo, então é uma outra realidade, né, um background aí completamente diferente de mostrar resultado ali para conseguir patrocínio. Porém, eu acho que o que ficou legal disso aí foi a questão da ousadia, né, sabe, não é o valor que ele investiu, ele falou de um valor ali que para nós, para muita gente, é um valor estratosférico, né? E tem gente que às vezes é o que a pessoa ganha num ano e muito mais até. Mas assim, eu acho que foi mais a coisa da ousadia, sabe? Dessa proatividade, né? Proatividade, aquele lance de você ir atrás. Então acho que isso foi interessante de ter sacadas, de se colocar na posição, entendeu? Sabe? Então, pô, tá ali, tá buscando um apoio, um patrocínio, você vai comer num restaurante, sabe? Você, pô, vai direto, é aquele da tua praia, você faz uma propagandinha aqui ou ali, às vezes a pessoa te paga a passagem de ônibus para você ir para uma etapa,
entendeu? Te ajuda a comprar um equipamento novo, um lash, ou o shaper que você está surfando com a prancha, sabe? Você criar essa moeda de troca, entendeu? Uma coisa legal que eles falaram naquela entrevista também foi, cara, foi muito profunda, né? Do Pinga aí, do Daniel Cortez lá com o Ader. Também foi questões tipo, pô, cara, o lance de você captar patrocínio em outros lugares, né, da diferença do influencer para o surfista profissional e das rotinas, de como produzir, como também as agências pensam diferente. Então, cara, é muito amplo isso. Mas a parte do Ítalo aí que eu queria falar era isso. Então, pô, quem tiver assim essa abertura, cara, e essa possibilidade, ou conhecer alguém, meu, fala, cara, hoje em dia é só mandar direct message, vamos atrás aí para apoiar esses atletas brasileiros para eles poderem correr o circuito mundial, pelo menos, né? E atletas que estão em busca disso, cara, vão estudar, meu. Estudar na escola também e tudo, ter uma formação acadêmica normal, termina teus estudos, que é muito importante, vai estudar inglês também, vai assistir filme com legenda, né? Vai ler livro normal também, literatura, vai estudar, cara, principalmente. Não basta você ter um monte de seguidor e vencer evento, surfar pra caramba e ser uma pessoa que não tem culturalmente fraca, cara. Isso não vai te permitir expandir horizontes, né? O seu nível de inglês às vezes vai determinar se você pode virar um atleta internacional, porque uma marca vai se interessar por você não só pela sua capacidade de surf, porque isso tem muitos atletas bons e às vezes tem atleta que fica filmando um ano inteiro para fazer uma session de 5 minutos num filme. Entendeu? Mas você pode ser um atleta que produz direto, que é excepcionalmente bom, com inglês legal, nem precisa ser excepcional, cara, você vai conseguir se comunicar com o resto da galera do time, com o fotógrafo gringo, dá pro cara te mandar pra Austrália para você ficar lá um tempo, dá para te mandar para uma Indonésia, dá para te mandar para uma Califórnia, para a Europa e você conseguir se virar sozinho. Então, cara, isso faz muita diferença, né? Um exemplo que eu queria dar para vocês, né? Até tô me inserindo um pouco nisso, mas um Victor Bernardo, cara, foi morar na Califórnia, pô, tinha perdido os patrocínios principais, não estava mais correndo o QS, né? Não era o Challenger na época, mas pô, e foi preparado para aquilo, teve toda aquela base, mas ele era um cara que nesse meio tempo estudou, sempre se colocou para treinar nas ondas pesadas, entubar, saber dar as manobras aéreas, tu tem um talento, claro, fenomenal, mas é um cara que foi estudar inglês também, sempre se dedicou, acabou casando com uma americana, né? Mas assim, você vê que ele ter esse relacionamento com a Album Surf, que é essa marca de pranchas, de vestuário e tudo super revolucionária, e que revolucionou, na minha opinião, o segmento de free surf, né, no mundo digital, que eu acho que eles são grandes responsáveis, e que tipo de surfista que a galera vai consumir, vai assistir, porque não necessariamente são os caras de aéreo, né, o estilo conta muito, a atitude e tudo mais, mas isso só foi possível para o Victor também, não só pelo talento dele, mas pela capacidade de comunicação, né, de saber viajar, se virar sozinho, falar o inglês legal, tudo ajudou ele, cara. Então é um conjunto de fatores, né? Eu acho que as pessoas também, os surfistas precisam entender isso. É um conjunto de fatores que vai levar você a esse sucesso e a sua longevidade em termos de sucesso, né? Porque tem muito atleta também que tem uma carreira meteórica, consegue tudo, chega lá e se perde, às vezes alguma coisa volta para trás e não consegue mais se recuperar, porque deixa de ser interessante, né? Então você também entender e ter um estudo e tudo vai te ajudar para você poder negociar contratos melhores, você poder ajudar a fazer as coisas acontecerem, beleza? Bom, tocando para frente aí, vamos falar um pouquinho do ranking do Challenger Series, vamos nessa, como é que ficou as coisas, porque a gente está indo para a última etapa, né? A gente vai ter um tempo ainda, né? A gente tem a etapa do Challenger Series que vai ser a de Newcastle, ela vai começar lá no dia 9 de março, vai até o dia 15, não tão distante para quem é brasileiro, porque a gente tem o carnaval do meio do caminho, então tem um gap aí, depois a gente já tá, quando acordar, a gente já tá nessa disputa do Challenger, mas assim, eu não acho que vai ser um ano, né, pelo andar da carruagem, pelo como o ranking tá, que a gente vai ter muitos atletas brasileiros classificados para o WCT e retornos aí para o WCT, né, mas a gente tem grande chance sim de colocar atletas lá. O Ira Heinemann com essa final em Pipeline, a segunda final seguida, ele tinha vencido um QS lá antes, né? Ele conseguiu se garantir, é o primeiro atleta classificado, ele está com 26.215 pontos. Eu não sei exatamente qual que é a pontuação corte. Eu estou achando que é na faixa dos 25 mil pontos, talvez até os 26 mil pontos por aí, pensando que falta uma etapa. Ele descartou o seu descarte, que aí você tem um descarte já, né? O descarte dele foi um 25º lugar, que dá 1.700 pontos aí. Então ele já está classificado, voltando para o WCT e para mim muito mais maduro, com surf mais maduro também, de body, tudo ele vai destruir, está surfando demais.
Bom, na segunda colocação está o Caulivast, né, francês, mas tahitiano, campeão olímpico, né, medalhista de ouro, subiu 4 colocações com esse resultado em pipeline. Ele está na segunda colocação com 22.520. Ele fez uma nona colocação, né, então parou ali nas oitavas de final. Foi um bom resultado para ele. A gente até achou que ele ia mais longe, mas essa doideira do mar aí ele acabou também perdendo. Um cara que surpreendeu em pipeline, que também foi para a nona colocação e se jogou nessas ondas, foi o Jorge Pittar, né, australiano, que, cara, subiu 2 colocações, está em terceiro, né? Então, assim, ele descartou um resultado realmente ruim, um 33º. Então, fez um bom resultado agora que somou muito para ele. A gente tem em quarto o Samuel Pupo, que caiu 2 colocações, né? O Samuel terminou em 33º, não passou sua bateria de estreia, caiu 2 posições. Tá com 28.860. Tá numa boa posição, né? Venceu um evento. E a gente sabe que Newcastle é uma onda que encaixa no surf dele, né? Mas tamo aí, tem que torcer, tem que ter resultado bom e não depender de combinação, né? Pipeline foi difícil por causa disso, porque muito atleta tá indo para Newcastle dependendo de resultado. E o negócio é não depender, né? Infelizmente, mas vamos para cima. Tá? Samuel tá numa excelente posição para conseguir sua reclassificação, sim. Em quinto, a gente tem o Luke Thompson, que caiu uma colocação. Né? Luke, que também ficou na 25ª colocação, está com 21.465. O Oscar Berry caiu 3 colocações, né? O australiano. O Luke Thompson, lembrando, é o sul-africano, que venceu lá em Balito, tá? Surfando muito. Mas não... Ficou em 25º, cara. Não foi um mau resultado, não perdeu de cara. O Oscar Berry, aí, australiano, caiu 3, está em sexto. Teve seu pior resultado na temporada agora, o 33º lugar, que ele está descartando. Então ficou como descarte para ele. Isso foi uma coisa até que salvou um pouco. O Morgan Siblick, cara, que foi surpreendente, né? Os australianos, é isso, não pode dar um centímetro e é impressionante como eles estão vindo com tudo, cara. E uma coisa que foi que o Pinga falou e o Cortez também, né? Foi, cara, sobre isso, que a gente pode ter um gap de uns 10 anos aí de geração brasileira. Os australianos estão vindo com tudo, americanos, portugueses, a galera das Ilhas Canárias e tudo quanto é lugar, cara. E realmente o trabalho que os australianos têm feito para correr atrás do prejuízo, né, depois da chegada do Brazilian Storm é excepcional. O George Pittar e o Morgan Siblick, que para mim é o principal, são um exemplo clássico disso, cara. O Morgan já foi número 4 do mundo, né? Já participou de Final Five e tudo, mas assim, ele não era um cara cotado para tubo, cara. Seria uma pedra no sapato em outras etapas, né? Principalmente para a direita, ondas assim mais hot dog, tem uma linha muito forte, o Surf Power é um excelente competidor. Mas vencer pipeline, bem pipeline, era uma coisa que a gente sempre falou, puta, nisso ele não chega, né? Ao contrário, o cara acabou de fazer uma final, se jogou, surfou muito. Com esse resultado que ele teve lá agora, o cara fez a final, ficou em segundo lugar, subiu 7 colocações, está em sétimo, cara. Matheus Erdi tá logo abaixo, caiu uma colocação, está em oitavo. Teve seu pior resultado na temporada, um 33º lugar, mas está descartando esse resultado. Né? Até fiquei preocupado em que posição ele ia ficar, mas acabou que esse lance de terem os havaianos também acabou salvando ele aí nesse meio de caminho, vamos dizer assim. Então ele vai para Newcastle com chance de classificação, mas precisa performar porque senão vai depender de resultado. Liam O'Brien também caiu uma colocação, está em nono, australiano também. E em décimo, Jacob Wilcox também caiu uma colocação, apesar da vitória na primeira etapa, né? E ele foi bem nessa etapa, ele foi com em 13º, né? Não foi tão mal assim, mas caiu uma posição, tá exatamente na linha de corte. Para vocês terem uma ideia como uma vitória nesse momento faz diferença para buscar a classificação, né? Em pipeline. O Callum Robinson, cara, com a vitória, subiu 23 colocações, está em 11º lá embaixo com 17.620. Para vocês terem uma ideia, o Matheus está com 19.460. Então a gente está falando uma diferença aí, de menos de 2.000 pontos aí entre os dois, praticamente, né? Então tá bem próximo e você vê como o cara subiu e ele ainda tem mais uma etapa, né? E vai estar em casa na Austrália. Então tá numa posição muito boa, cara. Agora, os australianos estão vindo com tudo, cara. A gente tem 1, 2, 3, 4, são 5 australianos aí na disputa de vaga. Já temos um havaiano classificado, temos um francês em posição muito boa, o Samuel como brasileiro, né? 2 brasileiros, um sul-africano, tá bem equilibrado, né? Só não tem americano. Vocês perceberam? Não tem um americano nessa posição. A gente só vai ter o Dimitri Poulos ali, que está ali na 14ª, né? E o Levi Swalson também está ali embaixo, mas enfim, pouquíssimos americanos aí, se a gente falar aí dos top, vamos dizer, 20 aí dessa disputa toda, né? Aí tem o Kate Madison, Tara Watanabe, mas
não é tanta gente assim como a gente espera, principalmente pensando em termos de classificação. Cara, indo pro feminino, pra ir pra gente, eu também fiquei preocupado pra caramba, mas você vê como todo resultado conta, e esse resultado da Laura Halpe somou, cara. A gente já tem a Portugal Storm aí dominando tudo, então temos Yolanda Hopkins já classificada, temos a Tia Zembrowski, também francesa, aí, já classificada, atleta mais jovem da história com 14 anos, a conseguir a classificação para o CT e surfando muito em pipeline. Cara, ela vai dar muito trabalho, surfa demais, cara. Impressionado. Série Fitzgibbons, totalmente oposto, veteranaça, já conseguiu sua classificação também. Então tá garantida, vai voltar. E mais uma portuguesa, né? Francisca Vasselco conseguiu sua classificação. Sensacional, mais uma portuguesa. Portugal deve estar muito feliz, né? Um resultado excepcional. A gente teve a saída do Frederico Moraes, Thiago Pires se aposentando alguns anos atrás, Vasco Ribeiro também não conseguindo a classificação para o CT, mas já foi campeão mundial para júnior, mas meio fora dessa disputa. Tem muito atleta português bom vindo por aí, né, dessa nova geração, mas legal que o surf feminino português está trazendo tanta alegria para eles e mantendo também, justificando todos os investimentos, né, as boas ondas que eles têm lá e trazendo mais gente. Então parabéns aí, Patrícios e Patrícia, sensacional. Muito feliz por vocês, acho que é o começo de uma história maravilhosa, porque, pô, né, a gente já ficava chateado que ainda não tinham atletas portugueses conseguido se classificar para o CT, porque o nível é muito alto, né? Então, e torcendo, cara, porque vai ter muito, muito português dando orgulho aí pra gente nas próximas temporadas também no masculino. Aí a gente tem na quinta colocação a Nadia Erostarbe, né? Que é do País Basco ali, também tá bem posicionada, cara, próxima, né? Com 21.665, precisa passar a barreira dos 24 mil para conseguir a classificação, que acho que ela faz fácil, que é o que fez a Francisca Vasselco. Só que na bota a gente tem a Alice Spacer, né, que surfou muito bem nesse evento com a quinta colocação, subiu 5 posições, está em sexto, com 19.250 pontos. E a gente tem a Anete Gonzalez Extabarri, que também do País Basco, então você vê como os europeus, né, e as europeias estão vindo com tudo. Ela também fez um bom, não fez tão bom resultado, ficou em 17º, caiu uma posição, mas está em sétimo, está ali com 18.385. Na sequência, abaixo da zona de corte, a gente tem a Laura Halp, que com esse resultado, essa quarta de final, subiu uma posição, então descartou o seu pior resultado, que tinha sido um 25º lugar que ela tinha tido, né, que ficou de descarte, isso foi muito bom. Ela trocou então o resultado, né, botou agora também esse 13º lugar, e ela tinha ali também como seu segundo pior resultado também um 17º, mas aí sim, então ela tem 1.900 pontos, então ficou muito bem, 1.900 pontos, desculpe, então subiu uma colocação, está em oitavo. Tem grande chance, cara, ela está com 17.745, eu acho que tem tudo para se classificar, cara, compete muito, não é uma onda tão complexa como é Pipeline, ela tem conseguido quebrar a barreira das quartas de final com frequência, né, já fez terceiro lugar, ela está merecendo sim fazer uma final, vencer uma etapa, então torcida total aí para Laura Halpe. A gente tem a Sofia Medina na 19ª colocação, né, com esse resultado dela, que também foi o descarte dela do ano, né, o pior resultado dela do ano, em 25º também, né, ela acabou caindo 4 colocações, está em 19º. Infelizmente a gente não teve, né, a Tainá Inkel competindo, né, nessa etapa, então acabou ficando de fora. Mas é isso, cara, grandes expectativas, né? A gente também vai ter as mudanças no WCT, tivemos a saída de Jeffers Bay, que eu achei válido, cara, para trocar por uma esquerda que é Raglan. Sensacional, cara, louco para ver Ítalo Medina, Iago, enfim, Conor O'Leary, Filipinho, a galera de frontside ou de backside, enfim, Jack Robinson, todo mundo quebrando nessa onda. Uma pena, cara, que a gente não vai ter o John Flores, né? Que anunciou que não vai ficar. Pra mim, cagão. Entendeu? Peidou que ia pegar o Medina frente a frente, os dois 100%, não ia ter desculpa, mas totalmente compreensível, né? O cara não precisa competir para viver. Tá garantido, a marca dele é um sucesso. O cara também, como surfista profissional, foi um sucesso com 3 títulos mundiais. Pode voltar em algum momento, mas eu acho difícil. Tá ficando cada vez mais velho. Eu sei que existe a longevidade, mas o ritmo de competição é outro, e abriu aí uma avenida para o Gabriel Medina conquistar o Tetra. Claro que ele vai ter adversários à altura, e para o mundo do surf, se o John John nunca mais voltar, vai ficar sempre aquela pulga atrás da orelha, e como é que seria John John contra Medina, quem que é o melhor, né? Quem que foi o melhor. Mas assim, eu vejo muita gente falando de leitura de onda, que o John John é melhor que o Medina. Cara, eu discordo, né? O que o Medina já fez em pipeline, o que o Medina já fez em qualquer onda do mundo aí. Cara, se botar ele com o John John naquela direita bizarra no Havaí, ele vai quebrar também.
Então, o que eu torço mesmo é que, já que eles não vão competir juntos, não duvido que o John John vá competir alguma etapa como wildcard nessa temporada, mas se eles não forem mais competir juntos no WCT, eu espero muito de coração, e fica meu pedido aí, para que os dois possam pelo menos fazer uma surf trip numa Mentawai da vida, ou pegar um swell bizarro em feed juntos, que, cara, ia realizar o sonho de 99%, 100% de todos os surfistas do mundo, né, cara? E esse papo também de JB não tá, eu sei que é uma onda incrível, maravilhosa, icônica, mas, cara, que ela vá pro Challenger, ou que depois, num outro momento, ela volte pro circuito para substituir alguma direita que tem lá, que a gente sabe que tem um monte, né, tem Margarete, enfim, tem que dar uma pensada, mas, cara, não dá. Precisa ter uma esquerda de linha, lá pode rolar estilo Mundaka com altos tubos, lá pode rolar onda extremamente hot dog, com manobra, com tudo, então vai ser sensacional, não ter o que falar. Beleza? Queria, antes de terminar, cara, parabenizar a carreira do Alejo Muniz, que anunciou sua aposentadoria nessa temporada também, né? Saindo, ele disse que não queria ser enxotado, né? Botado para fora do circuito, né? Mas sim que ele saísse no momento que ele quisesse. Então ele competiu a temporada passada, conseguiu passar o corte, tá classificado, vai competir a temporada inteira. Pode ir longe, né? Quem sabe nesse circuito, quem sabe até seu título mundial, mas independente de qualquer coisa, é um atleta excepcional, de uma geração brilhante do surf brasileiro. Trouxe não só uma simpatia pelos argentinos que a gente começou a desenvolver, né? Por causa dessa dupla nacionalidade, também ter escolhido o Brasil como seu país, né, para representar, apesar de poder ter ficado na Argentina e ter muito mais projeção dentro da Argentina, escolher o Brasil, mas também pelo profissional que ele era, os posicionamentos, pela seriedade, e trouxe uma referência de um grande profissional para o surf brasileiro, para a juventude brasileira, e continua trazendo, né? Porque é um cara que é um exemplo de superação depois de tantas contusões, dificuldades, né? Conseguiu não só voltar para o WCT, mas ter resultados expressivos e também conquistar o seu espaço, fomentar o próprio surf brasileiro e a indústria com patrocinadores locais e mostrando que a inteligência, aquilo que eu estava falando antes, de você ser uma pessoa, né, inteligente, estudar e tal, e não sei o que, faz a diferença, e falar mais de um idioma, se esforçar para conseguir isso, e a superação das dificuldades, né, como ser humano. Acho que esse é um exemplo excepcional que o Alejo tem, e maravilhoso ter tido um representante desse dentro do circuito, principalmente, né, do Brasil. Então, desejo a ele muito sucesso no futuro. E vamos ver essa temporada inteira. Estou só anunciando aqui, né, que ele já falou, mas enfim, a gente tá torcendo para ver ele surfando pra cacete aí, quebrando tudo, beleza? Bom, então espero que vocês tenham gostado. Críticas, elogios, sugestões, qualquer coisa, pô, manda direct para Vamos Falar de Surf no Instagram. Dá para mandar mensagem também no Spotify. Tem no YouTube também, dá para mandar mensagem. Pô, sigam o canal, cliquem no sininho, compartilhem com a galera. Tem o TikTok também. No YouTube tem a playlist de filmes de surf, tem a playlist de entrevista, tem um monte de coisa legal. No Spotify também tem playlist musical, tem playlist só de música de filme de surf. Enfim, sigam lá também, compartilhem com a galera. E é isso. Deem 5 estrelas, por favor. Né? Tamo junto, vamos lá. Tem etapa pela frente, vai dar uma desaquecida aí nesse momento. É bom para todo mundo refletir e já começar a aquecer as turbinas, porque pô, quando virar março aí já é non-stop. Que aí vem Challenger, aí o QS começa a acelerar também, aí depois vem o CT lá para Páscoa. Então vai ser uma loucura. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê no próximo e é nóis. Aloha! Até mais!